O doutor Moisés Carvalho já está conosco para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e dos nossos telespectadores. Doutor Moisés, bom dia. Bom dia, Silvio França. Bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem. Muito obrigado pelo abraço. Bom, doutor Moisés, como vocês já sabem, é especialista na área de direito do trabalho. Você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp ou pelo telefone. Já tem perguntas para o doutor Moisés. Esta pessoa disse que recebeu uma proposta de trabalho de uma empresa. E a proposta era realmente muito atraente. Ela largou o emprego em que estava, então, para assumir este novo trabalho. Só que quando começou a trabalhar, logo no primeiro dia, viu que caiu numa furada, porque a empresa nova não cumpriu com nada do que ela prometeu. E logo em seguida, então, ele quis fazer a rescisão contratual. Só que ele tinha perdido o emprego anterior por causa disso, porque ele acabou mudando. O que ele pode fazer? Silvio França, essa situação é bastante complicada, né? Isso, na verdade, não podemos dizer que o contrato de trabalho seja nulo, porque ele não é ilegal. O que faltou foi a observância das cláusulas contratuais. Neste caso, obviamente, o trabalhador pode rescindir, pedir uma rescisão antecipada do seu contrato por descumprimento das cláusulas, que provavelmente devem ter sido ajustadas de forma verbal, né? Por isso que faltou um respaldo aí para ele. Agora, quanto ao emprego que ele perdeu... Essa situação que cabe a eles, caso ele prove que houve um prejuízo, pode requerer alguma espécie de alguma indenização dessa empresa atual, dessa empresa na qual ele foi trabalhar, uma indenização, mas a situação realmente é difícil. Por isso que os contratos de trabalho, embora eles podem ser feitos de forma verbal, é aconselhável que faça isso por escrito, né? Que os termos do contrato constem um documento para que ambas as partes tenham segurança naquela futura relação de emprego. Tá certo, ou seja, quando as propostas forem boas, coloque-as no papel. Exatamente. Que aí elas passam a ter respaldo legal. Exatamente. Bom, a outra pessoa, essa pergunta eu achei até interessante, a da Renata, ela vai se aposentar. E agora ela quer saber como que encerra o vínculo empregatício. Parece que é trabalhadora doméstica. A patroa tem que fazer o acerto com ela na hora que ela aposentar? Olha, ao contrário do que muitas pessoas pensam, adquirir o direito à aposentadoria, isso não é motivo para rescisão contratual. Na verdade, a aposentadoria é um benefício concedido pela Previdência Social e as relações de trabalho são outro instituto. Então, ou seja, o fato de se aposentar não necessariamente tem que haver a ruptura do vínculo de emprego. Ele pode continuar naturalmente. Agora, se caso também seja da vontade dela rescindir o seu contrato, então, no caso, ela também tem as mesmas opções, que seria o pedido de demissão. Mas é encerrar o vínculo normalmente. Normalmente. Mas a aposentadoria não obriga, então. É isso não, que o pessoal deve ficar a dúvida que gerava muito era, no caso de aposentadoria, por exemplo, o trabalhador, ao ser demitido, ele tem direito a receber a multa dos 40% da FGTS? Sim, normalmente. É como eu disse, o fato de se alcançar um direito previdenciário, isso não necessariamente tem que haver uma rescisão contratual. O trabalhador pode trabalhar normalmente, caso seja demitido, é ônus do empregador ter que arcar com todos os custos de uma rescisão contratual. Chegando mais uma pergunta. Bom dia, quero perguntar para o doutor Moisés. Meu sobrinho tem 17 anos e trabalhou 6 meses num estágio em uma lanchonete. Quando acabou o estágio, não teve acerto, mas renovaram o contrato para mais 6 meses. Quando terminar esse contrato, ele tem direito a acerto? Sim, é claro, as verbas rescisórias é também garantido ao contrato de estágio. Só que diferente, se for um contrato de estágio, as regras são diferenciadas, né? Ele não tem direito, por exemplo, a férias, o direito ao recesso, então, mas houve a ruptura do contrato de estágio também. E o trabalhador o estagiário ainda tem alguns direitos a serem recebidos, obviamente, porventura da rescisão contratual, ele irá recebê-los naturalmente. Pergunta interessante também, férias. A pessoa pode dividir férias ou não? Na regra atual, as férias podem excepcionalmente ser divididas em até 2 períodos. Com a reforma trabalhista, inclusive, o período agora pode ser dividido em até 3 períodos, desde que seja negociado diretamente com o empregado.
Então, ou seja, pode ser dividido. A observação que eu faço é que o pagamento das férias, ou seja, do texto, deve ser feito no gozo do primeiro período, 2 dias antes do início. A pessoa tira férias quando a empresa quer? Como é que funciona essa questão do acordo para as férias, doutor Moisés? Sim, o período concessivo ele é critério do empregador. A empresa que determina qual período vai ser mais conveniente e oportuno para a empresa. Infelizmente, pode ser, algumas empresas dão a opção, né, a possibilidade de se acordar esse período, mas a regra, quem escolhe é a empresa. Tá chegando mais pergunta. Não queria me identificar, tudo bem, sem problemas. Trabalho há 9 anos numa agência e tive um desentendimento com meu patrão, ele acabou me mandando embora. Porém, há uma semana ele voltou atrás, porque há 3 anos ele não paga meu FGTS, não paga a contabilidade e está todo irregular. Não tenho mais clima para trabalhar aqui, porém não queria perder os meus direitos. O que eu poderia fazer? Olha, se ela já foi demitida, se ela já recebeu uma demissão sem justa causa e já recebeu esse aviso prévio, a reconsideração é a critério dela. O que eu quero dizer? Se o empregador demitiu e depois ele pede, durante o cumprimento, por exemplo, do aviso prévio, ele pede uma reconsideração, ou seja, vamos desfazer, voltar ao estado anterior, isso aí passa a ser uma opção do empregado se ele quer ou não. Isso, inclusive, pela questão da animosidade que resta, né? Porque, geralmente, quando já ocorre uma demissão ou um aviso prévio, geralmente o trabalhador já não quer mais também continuar na empresa. Então, essa passa a ser uma opção do empregado se ele quer ou não retornar ao trabalho. No caso dela, que como ela disse que está tudo irregular, que não tem FGTS depositado, vale a pena procurar um advogado, não vale, doutor Moisés? Sim, provavelmente sim. Caso não consiga diretamente conseguir ou reaver essas verbas rescisórias, ou seja, o empregador se tornar inadimplente com o pagamento das verbas rescisórias, talvez seja sim um caso de procurar um auxílio no judiciário. Porque pelo que eu vi, que a situação está bem complicadinha. Doutor Moisés, não tenho mais perguntas, vou agradecer a sua participação conosco, te espero novamente na próxima semana e você pode ir enviando perguntas ao longo da semana, que na segunda o doutor Moisés estará aqui para responder. Muito obrigado mais uma vez pela participação, um abraço a todos os ouvintes.